Graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje de manhã, não somente hoje de manhã, mas todos os dias. Eu penso cada vez, quando nós fazemos a ceia do Senhor juntos, nos lembramos realmente a razão por que nós estamos aqui. Lembramos a esperança que nós temos que um dia Ele vai voltar, amém? Sabe, eu estava pensando sobre o assunto hoje de manhã para nós falarmos e sobre a palavra de Deus hoje. E eu estava lembrando, alguns anos atrás, quando o novo shopping aqui abriu, Barra Shopping, eles tiveram uma exibição lá sobre o corpo humano. E eu e Neila fomos lá uma vez para ver esse corpo humano. Então é interessante, você vê aqueles corpos e eles fizeram cada corpo onde você poderia ver a parte circulatória, parte respiratória e todas as outras coisas do tório, ok? Então cada parte que está lá. E interessante, você vê tudo isso dentro do corpo humano e a pessoa vai pensar ainda, a evolução, né? Não sei como, porque o corpo humano foi feito perfeito para fazer todas essas coisas para funcionar juntos. Sabe, eu estava pensando, eles disseram que um adulto tem 206 ossos dentro do seu corpo. Então cada parte, cada osso é diferente, fazendo alguma coisa diferente. Mais de 700 músculos dentro do nosso corpo e também mais de 70 órgãos dentro do nosso corpo. Muitas coisas estão dentro dessa coisa aqui, irmãos. E eu só vemos ver a parte que é da fora. Mas, quanto mais que eu comecei a aprender e entender que cada parte é importante, se uma parte não está funcionando certo, ele afeta toda parte do corpo também. Toda parte do corpo, quando alguma coisa quebra aqui, toda a energia vai para lá e fica lá trabalhando, mandando as coisas do cérebro para fazer as coisas assim também lá. Mas, tão interessante, que Deus colocou e Ele vai utilizar o corpo humano para falar sobre o corpo de Cristo. E para falar que cada um de nós somos importantes pelo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós agirmos nossos dons que Ele deu para cada um de nós. Eu quero convidar vocês a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 12. E aqui em Coríntios, eles são uma igreja que Deus amava, mas uma igreja que estava com muitos problemas. Estava um pouco de divisão, querendo seguir uma ou outra, falando todas as coisas assim. E também nessa época, na época de dons milagrosos, alguns dizendo, eu quero ter o dom daquele, e se eu não tenho aqui esse dom, eu não sou importante. Ou alguém que teve um dom que outro não teve, fala, eu tenho e você não tem. Então Paulo vai chegar lá em 1 Coríntios 13 e ele vai falar também, lembra, a coisa mais importante é amor. Quando eu era criança, agir como criança, quando tornou adulto, dê as coisas criança. Quando aquele que é perfeito vem, deixou essas coisas. Então nós entendemos, esses dons aqui que ele está falando, eram os dons que ele utilizou, Deus utilizou pelo Espírito na igreja aqui no primeiro século, para nós entendermos a palavra de Deus, para confirmar aquela palavra. Mas olha o que estava acontecendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, começando em versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a outra fé, pelo mesmo Espírito, a outra dons de curar, pelo único Espírito, a outra poder para operar milagres, a outra profecia, a outra discernimento de espíritos, outra variedade de línguas e ainda outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Deus está em controle de todas as coisas. A dom que Ele vai dar para nós, que são diferentes do que esses dons, Ele vai dar conforme de cada um de nós. Ele sabe como nós podemos ser utilizados a melhor para seu reino a cada dia. E primeira coisa nós queremos entender, que nós fazemos parte de um corpo. Um corpo. E como nós fazemos parte desse corpo do nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo vai falar assim, 12, versículo 12. Ora assim, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Nós temos e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas como a célula de vida eterna. Cada um de nós temos o privilégio, o mandamento para frutificar os frutos do Espírito em nossa vida. Amor, paz, paciência, longânimo, tudo esses tipos de coisas que Deus falou para nós. Imagina lá no dia do Pentecostes, o primeiro dia quando Pedro estava lá pregando com as pessoas que estavam lá, e de repente um corpo começou. De 3.000 membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quero você imagina, nós falamos sobre 200 ossos no corpo humano. Imagina, já 3.000 pessoas no corpo de Cristo. E cada um diferente do que o outro. E cada um querendo servir a Deus com o melhor que Ele tem. E cada um querendo exercer da melhor maneira possível. Mas que às vezes acontece que às vezes nós vamos começar a olhar os dons dos outros e esquecemos nossos dons que Deus deu para cada um de nós. Talvez nós olhamos alguém que tem o dom de servir e ele está sempre pronto, eu quero ser como ele. Ou talvez nós olhamos uma pessoa que tem um dom para falar, pregar a palavra, eu quero ser como ele. Ou nós olhamos uma mulher que tem esse dom também de ensinar, para relatar com as pessoas, eu quero ser como ela. E tudo isso acontece em nossas vidas, e quando isso começa a acontecer, nós esquecemos quem nós somos. E o privilégio que nós temos com o dom que Deus nos deu para glorificar Ele em nossas vidas. Tem duas coisas que estão acontecendo aqui nesses versículos, versículo 14 até 17, é o que nós pensamos hoje, nesses versículos. Vamos ler esses versículos primeiro. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se eu pego dizer, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer do corpo. E se eu vindo dizer, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ok? E nesses versículos aqui. Primeiro, duas coisas que eu estou vendo aqui nesses versículos. Primeira coisa é, se a pessoa não tinha aquele dom que ele queria, ele diz, então eu não faço parte do corpo. Então, não importa o que eu tenho, se eu não posso oferecer o que outro oferece, não importa para mim. E isso é um perigo que nós temos, para pensar que o dom que eu tenho não é tão importante como o outro. E também, que ele está querendo falar com eles também, e não esquece que cada um de vocês, cada um de nós, somos importantes pelo corpo. Eu não sei sobre você, mas às vezes as pessoas sofrem com autoestima baixa. E eles olham para uma outra pessoa e eles dizem, se eu não posso ser como ele ou como ela, então a vida não tem sentido. Ou eu não sou importante mesmo. E às vezes, infelizmente, quando chegamos como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para alguém ou olhamos para outro e esquecemos que Deus deu para nós. E nós falamos, se eu não tenho dom como aquele, ou ela, então eu não faço parte do corpo. Eu não tenho razão para estar em comunhão com a igreja. Eu não tenho razão para fazer qualquer coisa, porque Deus não colocou aquele dom que aquela pessoa teve. Mas que Ele está querendo falar aqui, irmãos, é que cada um de nós somos importantes também. Cada um de nós fazemos a parte do corpo. Nós não podemos falar que eu não importo pelo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, você importa. Você faça parte do corpo de Cristo. Não esquece isso. E não deixe ninguém falar que você não é importante também. Porque você é. Porque Deus colocou um dom para você. Para te utilizar. Para fazer a sua vontade. Para glorificar o reino de Deus que está nos céus. Uma coisa que eu entendo também. Às vezes pessoas acham, eu não sou isso ou isso. Eu penso sobre Moisés. Eu não tenho a boca, então Deus, eu não quero ir volta lá para Faraó, porque eu não posso falar. E também, você tem outros que falaram as coisas assim. Mas Moisés é muito interessante, porque Moisés vai falar três vezes. Deus não é eu, não é eu. E Deus finalmente falou com ele, olha quem eu sou. Eu posso fazer essa obra em você. Deixe Deus faça uma obra na sua vida.
Talvez você ache, sente, Deus não vai me dar esse dom, ou eu não tenho um dom, mas você tem. E Deus está falando, confia em mim e você vai descobrir ainda mais quem eu tenho para você, para utilizar pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente isso que nós entendemos aqui, mas você lembra que as mulheres às vezes, infelizmente, ficamos sentindo, eu não sou mulher, então eu não posso falar ficamos, tá? Ok? Mas as mulheres às vezes sentem que é inútil, porque às vezes a igreja é inútil, porque às vezes a igreja fala que se você não está na frente, não está fazendo nada. Mas, irmãs, eu quero que vocês saibam que vocês são importantes. E quanto mais Jesus mostrou cada vez para os homens que eles são importantes, e cada vez os homens falaram, olha aquela mulher ungindo, olha aquela mulher fazendo isso, olha aquela mulher, ela deveria fazer isso. E Jesus estava sempre lá falando, não, ela está fazendo a obra de Deus. Ela não vai ser esquecida porque as coisas que ela está fazendo. Glória a Deus que Jesus não esquece nossas mulheres que são importantes pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio também que às vezes que as pessoas, nós começamos a ficar um pouco desanimados, porque eu olho para aquele e falo, eu não tenho aquele dom ou isso. E também Paulo ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Por quê? Porque às vezes aquele momento, às vezes as pessoas estão falando conosco, às vezes por causa da nossa idade as pessoas não querem ouvir, mas que ele está falando, mantenha viva. Não chegue no ponto de pensar que você não é importante como um membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós temos uma função importante para a igreja de nosso Senhor crescer, para a igreja de nosso Senhor seja como ele deveria ser. Um corpo saudável para ganhar outras almas para Cristo Jesus. E olha o que ele disse aqui em versículo 18 até 20 para nós entendermos sobre isso. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? O que ele está querendo falar aqui para nós? É exatamente o que ele já falou. Deus colocou segundo a sua vontade. A sua vontade, a vontade de Deus para cada um de nós. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina, se todos nós tivermos o mesmo dom, tudo nós vamos ficar muito chateados, porque tudo nós queremos acessar o mesmo dom, e nenhum pode fazer, porque tudo está querendo fazer a mesma coisa. Se todo mundo dava dom de encorajamento, não teria alguém que teve a dom de correção, a dom de edificação, a dom de servir. Ser só um dom, imagina, irmãos, como nós seríamos limitados como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas porque cada um de nós somos diferentes, nós não somos limitados. Porque Deus vai encher a sua igreja com as pessoas, os dons que Ele deu para cada pessoa, para a sua igreja cresça, para a sua igreja seja uma igreja de união, onde eu não vou importar se algum outro membro tem um dom que eu vejo Deus está utilizando, fazendo uma grande obra, eu vou dar glória para Ele. E falo para ele, Deus me dá oportunidade para dar glória para aquele dom que você deu para mim também. Isso é que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus colocou exatamente o que Ele queria para cada um de vocês, para o corpo de Cristo seja completo. E isso que nós queremos lembrar em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, lembre e não esqueça que você é importante pelo reino de Deus. Não deixe ninguém falar outra coisa para ti. E quando você descobre, quando você sabe, você conhece os dons que Deus está dando para ti na sua vida para exercer para o reino e pelos outros também, não pega e não chega com orgulho ou arrogância. É outro lado da moeda aqui. Um lado da moeda que eu não importo. Outro lado da moeda que eu importo demais e os outros não importam.
E olha o que ele vai falar aqui, versículo 21 e 22. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os versículo 23 também. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com espécie honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. O que ele está querendo falar aqui para nós, no versículo 21 e 22, primeiramente, que eu não quero chegar no ponto onde eu vou pensar que eu sou maior ou melhor do que qualquer outra pessoa da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E você talvez já viu alguém que pensava que ele era alguma coisa. Até Coríntios vai falar, se você acha que você é alguma coisa, se você acha que você está ficando de pé, cuida que você não cai. Por quê? Porque quando chegamos à arrogância, o pecado está perto. E a caída está bem maior para cada um que fica assim. Eu não sei sobre você na sua vida. Eu não sei que alguém já disse para você, eu não preciso de você. Mas Deus te precisa. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo precisa de você. Infelizmente, irmãos, eu já falei, mas eu não vou falar toda vez, tá? Eu já tive as pessoas que falaram para mim que você não importa pela igreja. E infelizmente eu sei que outras pessoas talvez falaram isso para você uma vez na sua vida. Por quê? Porque eles têm uma ideia que eles são mais importantes. Ou eles têm uma ideia que eles têm algo que a igreja não pode viver sem. Irmãos, o que Paulo está querendo falar aqui? Não deixe orgulho entrar na igreja. Não deixa arrogância dentro da igreja, onde uma pessoa acha que ele é ou ela é a cara de tudo que acontece. Eu lembro uma vez também, num sentido bom, um irmão falou para mim, Marco, se você sai daquela igreja, eu quero que você saiba uma coisa. Não importa. Ele falou, eu deixo falar, ok? Mas se eu sair daquela igreja, talvez aquela igreja vai cair, vai fazer isso. E ele falou simplesmente isso. Marco, a igreja não é sobre você, é sobre Cristo Jesus. E isso que eu precisava ouvir naquele momento. É Jesus que é a nossa cabeça. É Jesus que nós pertencemos ao corpo. É Jesus que vai utilizar cada membro para crescer, para edificar, para fazer a vontade de Deus. É Jesus que deu a alguns membros um dom de limpar. É Jesus, é Deus que deu a alguns membros o dom de ir lá no hospital para visitar as pessoas. É o dom que Deus deu para alguns para ir lá no orfanato para visitar as crianças. É um dom que Deus dá para a pessoa que, quando eles vejam alguma pessoa chorando, simplesmente dá um abraço. É o dom que a pessoa tem quando ela veja algo que precisa ser falado e dá um abraço também. Ou também um dom de falar a verdade em amor, como nosso Senhor Jesus Cristo que nós falamos e fazemos. É um dom que um membro talvez tenha para ter uma visão para a igreja, num sentido, um propósito, para dar a incentiva para todos os membros da igreja. É o dom de cada um de nós. E nós queremos que cada um de nós exercemos esses dons em nossas vidas, irmãos. E quando nós fazemos isso, Deus vai fazer mais que nós podemos imaginar ou pensar. Porque cada um de nós somos importantes nesse sentido aqui. Cada um de nós somos importantes. Cada um de nós, Ele colocou algo para você ajuda na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E como Ele vai falar continuando aqui, mas Deus, começando a segunda parte do versículo 24, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele.
Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E isso é a beleza do nosso Senhor, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei sobre você, mas eu já ouvi algum irmão que está passando dificuldade, que está passando um momento difícil na vida. E aquele momento de tristeza eu sinto também. Estava uma irmã da igreja onde nós pertencemos, sabe, que alguns anos atrás perdeu uma bebê. E eu sei como eu senti. Eu sei como a igreja se sentiu quando foi aquele aviso, naquele momento. E tudo nós sofremos juntos com ela. E graças a Deus, Deus deu conforto naquele momento. Eu sei também que nós temos membros que passaram momentos de muita alegria, onde Deus honrou eles também. E nós queremos ficar felizes quando nós ouvimos algum irmão está recebendo algo bom na vida deles, seja espiritual, física, emocional, algo que você vê aquele irmão está feliz no Senhor, por causa de uma bênção que ele recebeu em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que ele está dizendo que o corpo precisa das mãos, precisa dos pés, mas precisa de tudo que está dentro. O corpo que acha que isso não é importante, mas se ele não está lá, tudo outro não funciona. Haja igualdade dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. E olha o que ele vai falar no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um membro, mas não é um membro da SSS, como as pessoas falaram às vezes, salvos, sentados e satisfeitos. Nós somos membros de um corpo que é vivo, que fala, eu quero levantar, eu quero fazer a obra de Deus, eu não quero somente sentar e deixar meu dom não ser utilizado. Eu quero levantar, eu quero utilizar meus dons para a glória do meu Senhor Jesus Cristo. E isso que nós queremos fazer. E também, para nós entendermos e para nós fecharmos muito bom nesse pensamento aqui, que eu deveria pensar? Eu deveria ser feliz com o dom que eu tenho? Ou eu deveria falar, não, eu não vou falar sobre o dom que eu tenho, porque eu não quero ser arrogante? Não é isso de coisa. Que nós precisamos agir em todas as coisas? Equilíbrio. Equilíbrio. É uma coisa muito importante para cada um de nós. Porque quando nós entendemos que nós somos importantes, e nós entendemos que cada membro é importante, nós vamos andar como Deus quer. E nós podemos exercer os dons que Deus deu para cada um de nós. Olha Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Para nós pensarmos sobre esse assunto aqui, agora, neste momento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação na sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto nós queremos fazer isso individualmente e como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para ter uma igreja renovada, uma igreja transformada, uma igreja que não quer moldar com as coisas do padrão desse mundo, mas ao padrão de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele disse aqui, quando isso acontece, nós vamos entender que a igreja é na sua essência. Josué estava falando que algumas semanas atrás estava reunido numa casa e pela primeira vez ele sentiu aquele momento de que a igreja é. Não sei a primeira vez, mas era um grande sentimento que ele sentia. Pessoas juntos, falando sobre as lutas, falando sobre as vitórias, mas ficando juntos, louvando e glorificando a Deus. Irmãos, isso que a igreja é. Para estar lá com aqueles que estão sofrendo e para estar lá feliz com aqueles que estão vitoriosos sobre alguma coisa na vida. Quando nós fazemos isso, quando nós entendemos que Jesus fez para nós, nós vamos experimentar aquele perfeita, boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
E ele disse aqui em Romanos 12, versículo 3: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Você vê aqui que ele está falando, que nós estamos falando sobre lá em 1 Coríntios capítulo 12. Equilibrado. Uma mente equilibrada. E quando nós temos uma mente equilibrada, onde nós não pensamos que nós somos mais elevados do que os outros, onde nós exercemos nossos dons, olha o que vai acontecer. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Estou ligado com você, Josué. Estou ligado com você, Adriana. Estou ligado com você, Helena. Estamos ligados por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos ao corpo dele. E quando nós somos ligados, eu quero ajudar cada parte do meu membro para crescer, para fortalecer, para ficar mais firme a cada dia. Então, o que eu vou fazer? O melhor. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, proclamar a palavra, usa na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se eu ensinar, ensina. Se dar ânimo, que assim faça. Se contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O que ele está querendo falar, irmãos? Não olhe para o dom do outro. Olhe o dom que Deus deu para você e utilize ele. E faça ele. E Deus vai te glorificar. Ou você vai glorificar Deus. É melhor que eu quero falar. Você vai glorificar Deus. Porque você entende. O dom eu tenho é para servir, então eu vou ser. E dar ânimo, eu vou dar ânimo. Porque tem outros que têm os outros dons. E quando tudo isso está acontecendo juntos, nós vamos viver que Cristo, que Deus planejou antes da criação do mundo. Um povo de Deus, fazendo as boas obras de Deus, como um povo. Lá em Neemias, capítulo 5, não precisa ir lá, mas só para falar a história. Ele ficou triste porque ele sabia que o muro da Jerusalém estava quebrado. Ele voltou e quando ele estava lá, Deus abençoou bastante com os materiais para estar já lá, para o rei onde ele servia e tudo. E ele chegou lá, teve algumas pessoas que queriam criticar ele e o trabalho que eles estavam fazendo, como o povo de Deus. Quando isso acontece, irmãos, nós precisamos não deixar essas coisas nos desanimem, mas anime para continuar firme. Porque essas pessoas que chegaram lá, esses 3 homens que chegaram lá falando essas coisas para desanimar o povo, para parar. Eles não pararam. Ele diz que eles chegaram na metade do muro, rápido. Por quê? Porque tudo eles trabalharam como um só homem. E aquele muro, em seguida, todos os dias, foi somente 52 dias. Da cidade ao redor total. É difícil para uma construção, dura mais do que 2, 3 anos hoje em dia, né? Às vezes eu vejo mais falando assim, é verdade. Imagina o muro da cidade inteira. Como eles poderiam fazer tão rápido? Porque cada pessoa estava fazendo como uma pessoa. Quando nós temos um propósito para glorificar Deus e no seu corpo em Jesus Cristo, e para alcançar almas para Jesus Cristo, e para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso como um corpo, Deus vai fazer coisas que nós não podemos imaginar ou pensar. E Ele vai abençoar a igreja aqui na Teresópolis e qualquer congregação, onde o propósito é para lembrar que cada um de nós somos ligados. E nós somos